Mencionamos no mês passado que Cântico dos Cânticos, que há uma sublimidade neste livro. Não é sem razão que o nome é justamente esse, porque entre mais de 1000 cânticos que Salomão escreve, estes se excedem, se sobrepõem, são exaltados, são gloriosos. E algumas pessoas, essa semana mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, por que Cântico dos Cânticos está na Bíblia? Qual o propósito? E eu falei: minha irmã, é porque Deus se importa com o seu casamento. E uma vez que Ele se importa com o seu casamento, Ele desenha para que você entenda o valor que tem essa união matrimonial. E às vezes é verdade que nós olhamos para livros e textos como esses e a gente simplesmente ignora. Porque sim, a linguagem é um tanto estranha, poética, mas estranha. Olha que negócio complicado você olhar para a sua esposa e falar assim: minha pombinha, ela vai bater no você, né? Ou então você, mulher, olha para o seu marido e fala assim: você parece um antílope, um cervo. No Brasil, irmão, chamar o outro de cervo é um negócio complicado, né? Né? Mas é uma cultura diferenciada. E nós não entendemos com a profundidade dessa cultura, esse romantismo descrito justamente nesse livro, tão abençoado, e que tem tanto a ministrar a vida dos casais. E se de tudo você não entender, não tiver compreensão, ou de alguma forma você não conseguir absorver as mensagens que nós vamos ministrar ao longo desses encontros, pelo menos no final você vai falar assim: olha, eu li todo o livro de Cântico dos Cânticos, e alguma poesia você vai tirar aí para sua esposa. Mas olha que interessante, eu pensando um pouco nesse texto, eu estava lembrando da história de um certo determinado casal, em sua dinâmica de vida tão peculiar, tão comum, tão rotineira, tão normal. Um dia específico, ele chegou em casa e ele percebeu que as coisas não estavam tão normais assim. As últimas semanas tinham sido bem difíceis. Ele, não contente de transparecer a exaustão em que ele se encontrava, ele começou a demonstrar a sua canseira por meio de atitudes grosseiras. Ela, chateada, magoada, exaurida, cansou de explicações, cansou dos acordos, uma vez que tudo parecia permanecer do mesmo jeito, ou melhor, pior do que os dias anteriores. E homem, você sabe, né? Mulheres, vocês sabem muito bem disso. Quando ele não encontra muita brecha para conversar ou para tentar resolver a situação, sem precisar conversar, como a Gisele sempre costuma falar, fica andando dentro de casa igual o galo do pé queimado, né? Fica tentando achar uma brecha para poder tocar em assuntos, ou de preferência resolver assuntos sem precisar tocar neles. E não é diferente desse casal, porque ficou essa situação, esse tipo de: olha, vamos conversar e tal, e vamos tentar resolver isso. Mas a coisa não evoluía, não se resolvia. Até que um dia, não cansado, ele chegou em casa, fugiu minha palavra aqui, não contente, ele chegou em casa e ele percebeu que algo estava diferente. Observou, os móveis estavam no lugar, as crianças estavam todas em ótimas condições, até que ele se atinou e viu que a aliança estava no dedo errado. Aí, não contente, ele olha para a esposa e fala o seguinte: ei, por que a aliança está no dedo errado? E ela, fulminantemente, olhou para ele e falou o seguinte: talvez porque eu casei com um homem errado. Uma resposta dura e difícil. Porque é verdade, irmãos, que o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele passa por várias fases. Existe um momento do encantamento, ou do encanto do namoro. O olho brilha, as palavras são doces. No namoro, sim, as palavras têm sabor de mel. Aí vamos para o noivado, o momento dos sonhos,
onde o casal eles começam a sonhar sobre como vai ser a casa, como vai ser a festa, como vai ser a decoração. Olha, todos os dias da minha vida eu vou dormir ao seu lado, eu vou acordar do seu lado e vai ser a coisa mais linda do mundo, tal. Até que os primeiros meses passam e ele descobre que ela também acorda com bafo. É ou não é verdade? Que você descobre que ela não acorda igual as atrizes das novelas mexicanas, maquiada e já chapada, né? Até que ela descobre que aquele príncipe maravilhoso, ela olha a hora que ele acorda, gente, olha o tamanho da barriga desse homem. Engravidaram juntos, a dela sumiu e a sua ficou, homem. E aí nós vamos vendo que, sim, o casamento, a relação, tem fases, inúmeras fases, estágios e etapas vão sendo mudadas, e aí chega o casamento, as primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos. Alguns especialistas falam da crise dos 7 anos. Existe a crise dos 15, e aí as crises vão chegando. O índice de divórcio, inclusive, numa pesquisa nos Estados Unidos em 2017, fala que o índice de divórcio dos casais de meia-idade se concentra entre aqueles casais que viveram a vida inteira em torno dos filhos e se esqueceram que eles eram um casal. Aí os filhos casam, os filhos saem para a faculdade, os filhos saem de casa, e aí o casal se depara, um olha para a cara do outro e fala assim: quem é você? Porque na verdade se tornaram 2 grandes amigos. E sim, precisa ter amizade no casamento? Precisa, mas você não pode perder de vista o fato da intimidade, do amor, que também passa de fases. Este amor que tem estações, várias fases. Você que está casado há mais de 10 anos sabe do que eu estou falando. O seu amor começa a entrar na fase ou no estágio que é o amor do poder de decisão, da escolha. Onde não é mais aquele amor do namoro, do encanto, que você arrepia a espinha, que você vê ele chegando e você fica toda empolgada. Ou que você vê ela chegando e você fica ali se controlando, porque de fato, irmãos, aqui a gente está em casal, como mês passado, eu não fico dando volta não. Hormônio não é convertido. É ou não é verdade? E aí você, homem de Deus, está vendo a namorada chegar, você fica ali orando para que Deus controle os seus hormônios, porque senão a coisa vai sair do lugar. E aí aquele amor muito mais envolvido dentro da área física, no casamento, depois de um certo tempo, ou pelo menos uma vez que está passando da primeira década, este amor ele começa a trilhar um caminho de maturidade. Por quê? Porque o corpo já não é o mesmo. Porque muitos quilos de sal já foram comidos juntos. Porque muitos problemas já foram enfrentados. Os boletos que vocês pagaram já dava para fazer não uma Bíblia, mas uma biblioteca inteira. E aí você está diante de situações onde o seu amor tem que amadurecer, porque você continuar com essa pessoa depende exclusivamente da sua escolha, deste amor maduro que envolve você escolher. Escolher. Pela graça que Deus coloca em seu coração. E aí o nosso relacionamento, ele vai desses momentos calientes, né? Quentes do verão, ao frescor da brisa do outono, ou mesmo ele passa pelo chamado intenso frio do inverno. E ele também tem os seus momentos de primavera. Estações, momentos, estágios que nós enfrentamos. Aí eu tenho que perguntar para você, em qual estação está o seu casamento? Em que fase está o seu amor? Vocês estão vivendo o amor quente do desejo? Homem de Deus, você ainda pega fogo a hora que você vê sua esposa? Ou você apenas se relaciona por obrigação? Pastor, você está falando... irmão, estou falando um negócio porque esse problema é muito mais comum do que você pode imaginar.
Mulher de Deus, seu coração arde de desejo pelo seu marido, como eu citei mês passado, ou você continua dormindo com a camisa de Bolsonaro? Será que existe isso em seu coração? Será que a sua relação está envolvida ou mergulhada nessa proximidade, neste calor necessário, nesse fogo sim, que não pode apagar, porque irmãos, quando o fogo esfria no casamento, é fato, alguma fagulha vai se acender em relação a outra pessoa. Porque até onde a gente sabe, você é de carne e osso e os seus hormônios não são convertidos. Como está a sua relação? Você vive este amor quente do desejo ou amor quente do acolhimento? Porque sim, às vezes a gente fala de amor não entendo apenas pela conotação sexual, mas também pelo acolhimento. É aquele amor homem de Deus, que quando você vê a sua esposa chegando do trabalho com alguma dificuldade, você acolhe, você pacifica o coração dela, você ministra o coração dela, você dá sábios conselhos. O mesmo é verdade em relação a você, mulher de Deus. É o amor que acolhe. Existe também a fase da frieza relacional. E também a fase dos frutos, ou colorido da primavera. Existe alegria em tudo, a vida está indo de vento em polpa. O relacionamento só cresce. E em que fase você está? No primeiro cântico do livro que nós conversamos, expomos ele no mês passado, nós vemos que o cenário colocado é um cenário de banquete. Salomão e a Sulamita e a sua esposa, a sua amada, eles estão diante de um banquete. E naquele instante, eles fazem comparações como o vinho, o perfume, as flores. Ou seja, o vinho tinha o seu sabor arrebatador, o perfume o seu aroma encantador, e as flores a sua beleza particular. No entanto, no primeiro cântico fica muito claro que nada dessas coisas tão especiais sobrepujavam o amor daquele casal, dele por ela e dela por ele. Mas agora no segundo cântico, eles estão cantando um para o outro a respeito de um amor que vence as etapas e nas etapas da vida. Porque aquela promessa que um dia você fez diante do Senhor, aqueles votos que você fez diante do Senhor, a cada dia eles precisam ser firmados. Eu não sei se você lembra dos seus votos, mas todo dia você tem que lembrar e relembrar em seu coração os votos que um dia você fez ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido. E este casal agora eles estão cantando um para o outro sobre vencer as dificuldades e vencer nas dificuldades. Porque assim, irmãos, nós fomos chamados a vencer os problemas, mas nós também fomos chamados a vencer nos problemas. Dwight Moody, ele fala que, sobre este segundo cântico, que o casal, eles dão a entender que eles alcançaram o devido estado de maturidade para desfrutarem agora deste amor mútuo. E numa construção lúdica, eles fazem uso da dinâmica da natureza, das estações, para falar das várias faces deste amor verdadeiro. E intencionalmente eles agregam a essa dança nupcial os contratempos que existem no casamento. Porque o casamento não é só feito de brownie de chocolate. Com cereja ou Kit Kat em cima. O casamento às vezes é feito de arroz com excesso de sal. Né? É feito às vezes de um bife frito além do ponto, ou da falta do feijão.
ou da toalha molhada sobre a cama, ou daquela tampa da privada que você fala, rapaz, todo mundo dá certo, só tu que não. Ou daquela ajuda numa noite onde o bebê está com cólica, está sofrendo lá com cólica, e vocês têm que revezar. Mas às vezes só um se prontifica. O casamento é feito desses problemas pequenos e grandes, nós vamos falar um pouco mais à frente. Esses estágios, essas estações, e agora, saindo uma vez do primeiro cântico, que eles estavam nessa dança nupcial, neste banquete, eles são levados para essa realidade, para essa dinâmica da natureza, onde eles são colocados diante de desafios. É como se, diante desse segundo cântico, o casal, eles vêm para a realidade, eles saem da festa, saem do banquete, e eles vêm agora para a segunda-feira, e esses pombinhos, eles parecem se deparar com os percalços que a vida apresenta. Se no primeiro cântico eles estavam no palácio, agora eles estão longe do palácio. Se no primeiro cântico eles estavam próximos, agora eles estavam longe um do outro. E a gente percebe que existe sim um romantismo nas palavras. E como é importante, irmãos, estudando esse livro, eu tenho ficado fascinado e cada vez mais convicto que Deus tem um propósito com esse negócio chamado casamento. E se consolida em meu coração cada vez mais a certeza de o porquê que o diabo tem investido tão pesado para derrubar ou destruir o matrimônio, macular o matrimônio. Uma porcentagem considerável dos jovens hoje não falam mais em casamento. Vocês sabiam disso? Tem se tornado comum, inclusive, a ideia de jovens que vão morar juntos, ficam juntos. Ontem mesmo a Gisele estava me explicando um caso da família, dentro da família dos parentes dela. Eu falei, mas como que esse negócio funciona? Eles têm filho, ele trabalha, fica o dia, depois sai do trabalho, vai para a casa dela, dos pais dela, e aí deu a hora de dormir, ele vai para a casa dos pais, e eles se intitulam uma família, um casal. É muito louco isso, mas é uma nova formação que se coloca diante da sociedade. E pasmem, muitos ditos cristãos estão abraçando essa ideia. O casamento está cada vez mais sendo construído, e não se assuste se a nossa sociedade um dia nos apresentar esse casamento, não sei nem se de repente já existe, eu não sei, onde realmente eles se casam, mas em lugares, e vivem em lugares separados, porque não querem de fato viver o enfrentamento das dificuldades que se apresentam diante do casamento. Estações. Aí eu pergunto, em qual estação está o seu amor? Em qual estação está o seu casamento? Mas para tanto, irmãos, dentro de várias coisas que nós podemos abordar dentro desse texto, eu quero falar com você, a primeira coisa é que como casal, como cônjuge, como marido, como esposa, é preciso ter disposição para seguir na jornada. E aí nós temos a título de introdução, a primeira fala da esposa, quando ela diz o seguinte, olha, eu ouço a voz do meu amado, ele está vindo, saltando, cavalgando, pulando sobre os montes. E é interessante que isso já nos traz a ideia que eles estavam distantes. E quando o texto fala que ela ouve a voz, ela tem um anseio, ela tem um desejo pela chegada do seu esposo, mas não é apenas pela presença dele, traz a ideia que ela tem desejo de ser resgatada. É a chamada jornada do herói, quando ele vai em busca de salvar a donzela.
outro negócio que está sendo desconstruído em nossa sociedade. Ele vai em busca, e quando ele chega próximo a ela, o texto diz que ela ouve a voz do seu amado dizendo: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. É um convite para que ela venha com ele, e traz uma linguagem agora de um casal, né? Do gamo e da gazela. Uma linguagem de novo, não tão própria a nós brasileiros. Mas é um casal de animais, que eles então agora, uma vez que o inverno passou, eles vão se aventurar nos campos, num processo de acasalamento. Mas existe uma ênfase nos pronomes aqui no hebraico, que fala da urgência do atendimento deste convite. Quando ele chama a esposa: levante-se, venha, vamos logo, tenho pressa, há essa necessidade. Traz a ideia de que existe a urgência de seguir adiante. E ele trata justamente o fato de que o inverno passou, e agora com a chegada da primavera, com a chegada dessa nova estação, ele está falando que a chuva passou, o inverno passou, as flores saíram, as aves estão cantando. Chegou o momento do casal desfrutar dessa nova fase do relacionamento, de reaproximação. Está falando da disposição de seguir adiante. E aqui, irmãos, tratando diretamente com vocês, hoje o que mais falta nos casamentos é a disposição de seguir diante na jornada. Não quero. Cansei. Não dá mais. Está insuportável. Falta disposição, porque na verdade nós não temos o desejo ou a prontidão de viver transformação. A Gisele falou recentemente, né? Acho que no mês passado, estava falando sobre que nós casamos para sermos felizes, quando na realidade a Bíblia nos ensina que nós temos que casar para fazer o outro feliz. Mas o egoísmo acaba falando mais alto. A gente acaba muito de pronto cedendo ao egoísmo que fala no nosso coração que a gente quer só se satisfazer. E numa relação, o pensar só em si é desequilibrar a balança. Em algum momento alguém vai se ficar exaurido. Alguém vai se estafar. E no entanto, irmãos, quando a gente vive esse processo de transformação, existe essa disposição de seguir adiante, de dar o próximo passo. O que Jesus fala? Se alguém bater na tua face, vira outra. Roubou o manto, leva a capa. Forçou a andar 1 milha, caminha 2. A gente está muito pronto até a viver essas verdades fora de casa. O duro é viver no casamento. Agora, irmãos, todos os mandamentos, tudo que a palavra de Deus ensina, todos os mandamentos do Senhor, antes de nós exercitarmos em qualquer lugar da nossa vida, nós somos instruídos a exercitar isso em nosso casamento. De novo, porque se você não for uma bênção primeiro na sua casa, você não vai ser bênção em lugar nenhum. Homem de Deus, se você não for um homem santo de Deus primeiro no seu casamento, um exemplo para a sua família, primeiramente para a sua esposa, você não vai ser uma bênção em lugar nenhum. Você não vai passar de uma farsa. Mulher de Deus, se você não for a mulher de Provérbios 31, primeiro no seu casamento, você não vai ser a mulher sábia em lugar nenhum. E a mulher de Provérbios 31 diz que ela é o quê? Mulher virtuosa. E a palavra ali virtuosa está ali diretamente atrelada à sabedoria. E o que a Bíblia também diz sobre a mulher sábia? Ela edifica a casa. E a tola destrói. Ou seja, a sua sabedoria tem que primeiro ser aplicada dentro de casa.
Você pode ser PhD em todos os recursos, em todo o conhecimento, em toda a ciência da terra. Se você falhar em ser mulher sábia dentro de casa, você fracassou em toda a sua vida. Pastor, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. E aí tem faltado, irmãos, essa disposição de seguir adiante. Porque nos falta transformação. É interessante que quando o esposo aqui está convidando a esposa, levante-se e venha comigo, é palavra do Evangelho. Por quê? Porque é a mesma palavrinha que posteriormente Jesus vai citar: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito mais do que um convite para deixar as cargas diante dele, Cristo está nos convidando. Ele está falando: eu tenho disposição a seguir adiante com você. Vocês estão entendendo? E uma vez que Cristo é o nosso exemplo supremo, nós precisamos fazer o mesmo com o nosso cônjuge. Seja o primeiro a falar: olha, eu não sei como vai ser, não sei qual será o resultado, mas nós estaremos juntos, custe o que custar. Porque, de novo, o casamento não é só momentos doces, passeios, presentes, conquistas. Isso, digamos, é até muito fácil. O difícil é você superar as lutas e nas lutas. E aí? Qual tem sido a sua escolha? Você tem vivido esse tempo de inverno, onde te falta disposição para falar: marido, eu vou contigo. Esposa, mulher, eu vou contigo. Quantos casais que hoje estão pagando um preço muito alto, porque simplesmente em algum momento Deus deu um propósito claro para eles, mas um deles escolheu não seguir adiante. Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Não, vai ser desse jeito. Deus está te chamando. E nessa noite, por meio da palavra do Senhor, precisa ficar muito claro, irmãos, em nosso coração, que você precisa, se necessário for, ser o primeiro ou a primeira a dizer: eu estou pronto, eu vou. Em contrapartida, também é necessário você ter esse discernimento para entender e para falar: olha, levante-se, vamos sair, porque o inverno, a luta passou, ou a luta está passando, nós vamos conseguir. É necessário, irmãos, ter essa disposição para seguir na jornada, mas as estações do amor nós também precisamos estar prontos para florescer e frutificar juntos. A partir do versículo 13, o texto diz que a figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, o convite de novo, minha linda, e venha comigo. Olha o convite de novo. O texto aqui está mencionando diretamente a figueira e a oliveira, duas árvores nobres da região do Oriente Médio, que sempre estavam colocadas praticamente dentro do mesmo ambiente. Elas floresciam e frutificavam juntos. E o texto está falando: olha, a figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor, perdão, irmãos, as videiras, as vinhas em flor exalam seu aroma. Em locais exatamente iguais, ali está fazendo um contratempo. Enquanto um é a videira, o outro é a figueira, eles precisam andar em comunhão. E é interessante que o texto está trazendo especificamente a diferença entre o casal. Os dois não são videira, os dois não são figueiras,
videira, figueira, florescem e frutificam juntos, mesmo na diferença, mesmo sendo homem e sendo mulher, porque o casamento, segundo a palavra de Deus, ele é monogâmico e ele é heterossexual. Isso tem que ficar muito claro. Pode ser que depois o YouTube até derrube isso, mas vamos lá, que já derrubou outras vezes. Mas é o que a Bíblia fala: monogâmico e heterossexual. Amém? O que passa disso, irmãos, não provém de Deus. Consequência do coração humano. Mas uma vez que é homem e mulher, está falando da diferença em essência, porque os universos são completamente diferentes. É ou não é verdade? O exemplo clássico, irmãos: coloca 1 litro de leite no fogo e pede para o seu marido olhar ele. Ele fica lá. Se o telefone tocar, já era. Depois vai ter que limpar o fogão. Porque o homem, ele é o quê? Monofocal. É o universo dele. A mulher, ela olha o leite, ela atende o telefone, ela responde o zap, ela balança o carrinho da criança aqui, com a perna, ela faz tudo ao mesmo tempo, porque ela é multifocal. Presta atenção na receita que está falando lá na televisão. Às vezes eu vejo a Gisele lá em casa, ela faz bolo, pão, ela está lá, só escutando barulho na cozinha, aí de repente chega na mesa, tem pão, tem várias espécies de tipo, tem bolo, tem café, tem leite, tem... Irmão, eu falei: o que você está fazendo? A roupa está passada. E aí uau! Eu não consigo fritar um ovo e fazer miojo ao mesmo tempo. Porque os universos, em essência, são diferentes. São completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós somos chamados a trazer e trabalhar essa diferença para que ela trabalhe em prol do bem-estar do casamento. Para que possamos florescer e frutificar juntos. Não tem nada mais precioso, irmãos, quando num casamento um apoia o outro, um motiva o outro. Ele está estudando, ela está motivando, ela está estudando também. Eles motivam um ao outro. Questão do trabalho, dentro de casa. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, estava tomando uma decisão dela profissional, e eu falei para ela, estou sempre falando, disse: olha, o que você decidir, as opções são essas. O que você decidir, eu estou contigo. Se der certo, nós vamos louvar a Deus. Se não der certo, nós vamos recomeçar juntos. Porque é junto, irmãos. A gente recomeça juntos. A gente leva para frente junto. Se a gente precisar dar passos para trás, deem passos para trás juntos, para pegar impulso juntos. É investimento um na vida do outro. É ridículo ver que alguns casamentos estão sendo inclusive destruídos porque existe uma competição dentro do próprio casamento, profissional, financeira. Se ela ganhar um pouco mais que ele, o bico fica desse tamanho. Louvado seja Deus que ela está ganhando mais que você, vai estar presente, homem. Se ela ganhar mais que você, aí ele fica desempregado, entra em crise. Não estou falando isso para você encostar, eu só estou falando isso para você, homem de Deus, para você entender que existe um momento, sim, pode ser que você fique desempregado, e pode ser que a provisão venha da sua esposa, e você tem que louvar a Deus, que Deus, por meio dela, está trazendo provisão dentro da sua casa. Glorificar a Deus por isso. Aí nós temos a oportunidade de viver tempos de primavera, mas a gente traz o inverno para dentro de casa.
frieza, porque a gente não consegue se alegrar com o florescimento um do outro, com a frutificação, inclusive com a poda. Quando o texto está falando, a figueira começou a dar seus figos e as vinhas exalam o seu aroma, está nos chamando a ter o entendimento que o casal precisa estar no mesmo compasso, precisa estar no mesmo tempo de florescimento e frutificação. Fora disso, irmãos, os problemas vão começar a pipocar dentro de casa. Este amor e este apoio mútuo precisa acontecer. Mas é lastimável constatar que hoje essa guerra tem se acentuado e ganhado cada vez mais força, porque falta no meio dos casamentos o discernimento e a sabedoria para um investir na vida do outro, para um olhar para o outro e falar assim: olha, você é figueira, você é videira, nós estamos juntos nessa jornada. Nós estamos no mesmo jardim. O sol está brilhando sobre a nossa cabeça juntos. A chuva veio juntos, estamos plantados na mesma terra. Mas e aí? Quais os resultados que você quer ter na sua vida? Mas não para só por aí. Porque nas estações do amor, nós precisamos aprender a superar todas as dificuldades, todos os problemas. E olha que interessante, o nosso irmão Lúcio fez citação aqui do texto, quando ele menciona as raposas e as raposinhas. E o texto está falando justamente porque veio esse processo de frutificação, os frutos começaram a aparecer, o pomar está preparado, né? O quintal está pronto, os resultados estão aí, mas a esposa fala: olha, pegue as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que o texto está nos levando aqui a prestar atenção? Está nos chamando a prestarmos atenção nos problemas grandes e pequenos. Eu gosto da lenda de que um rei começou a observar que a sua horta estava aparecendo destruída todas as manhãs. Colocou soldados, guardas para observar e percebeu que as raposas estavam entrando na horta. Ele então mandou cercar aquela horta, e quando a horta foi cercada, ele percebeu que a horta continuava, mesmo depois de cercada, continuava sendo atacada e destruída. Os guardas da espreita continuaram a observar e notaram que a cerca impedia que as raposas grandes entrassem, mas não impedia que as raposas filhotes, entrassem e causassem um estrago semelhante e até maior do que as raposas grandes. Ninguém, já falei isso aqui várias vezes, ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos em pedra pequena. E às vezes a gente foca só nos grandes problemas. E os casamentos são devastados pelos problemas pequenos. São as raposinhas que entram em nossa vinha e começam a destruir vagarosamente, nós não percebemos. Exemplos: é o primeiro olhar em um site pornográfico. E isso vale tanto para homem quanto para mulher. Estava conversando com o pastor Bruno hoje, nós estávamos conversando, e ele até me mostrou uma estatística que o número de mulheres que têm acessado sites pornográficos cresceu absurdamente, chegando a casa dos 300%. É um primeiro olhar em um site pornográfico, é uma palavra falada fora de hora, sem sabedoria. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes uma palavra semeada fora de hora causa um estrago gigantesco a longo prazo. A longo prazo. Casamentos
Que aí vai indo, dali 10 anos você senta para conversar, eles ressuscitam, não, porque você me falou aquilo, aí ele fica, ou ela fica pensando, vai e tal, descobre que faz 10 anos que falou, mas aquilo já enraizou, é uma raposinha, não cuidou e aquilo consumiu a vinha, aquilo consumiu o jardim, aquilo consumiu o pomar. E aí o que a palavra do Senhor está nos instruindo aqui é que nós precisamos aprender a superar todos os problemas, não são apenas alguns. Eu não estou falando com isso, nós não temos que focar nos grandes problemas, nas grandes dificuldades, não. Porque é verdade que a gente tem foco até exagerado nos grandes problemas, mas a gente baixa a guarda diante daquilo que acontece no corriqueiro, na rotina. É o domingo depois do culto que acontece um problema, uma palavra. É a segunda-feira que acontece alguma coisa, um gesto, uma atitude, uma decisão que vai devastar o seu casamento. Por isso, irmãos, nós precisamos redobrar. Se você já tem, redobrar o cuidado e a atenção no seu casamento. Nosso irmão Lúcio fez menção aqui sobre a questão até sexual. E o texto, quando fala aqui dos penhascos ou dos montes, está trazendo de fato essa conotação sexual, da intimidade do casal. E quantos casais não estão cuidando da sua intimidade? E em si eu não falo apenas da consumação. Vou falar de novo algo que eu falei mês passado. Já reparou que você não dá um beijo mais de 10 segundos na sua esposa? Homem. Mulher, já reparou que você só quer dar bitoca a cada 15 dias? Eu falo sério, direto, que beijo mequetrefe, volta aqui. Né? Não quer esse beijo não, vamos melhorar esse negócio aí. Porque, irmãos, nós vamos, sem perceber, nos distanciando. O casal vai perdendo o romantismo, o cuidado. Não pega mais na mão, na rua. Esquece a aliança na pia do banheiro, hoje. Não se importa, dali a pouco, meu irmão, minha irmã, não vai mais nem lembrar, não vai saber nem onde colocou. Algumas mulheres arrepiam, mas vou falar de novo. Carrega lá 2 bonequinhos ou 3 bonequinhos no pescoço. Você fala, quem que é? São os meus filhos. E cadê o marido? Está no coração. Põe um boneco mais nesse negócio aí. Põe. Porque é assim. A mulher super foca nos filhos e esquece o marido, coitado. Eu falo para minha esposa direto. Ela tem um lá, tira. Se não colocar, não vai usar também. Radical. Não dou meu lugar nem para os meus filhos, irmão. Não dou. Porque a gente vai abrindo brechas. Devagarzinho. A gente vai permitindo que a raposinha, o distanciamento vá se aprofundando. E daqui 10, 15, 20, 25 anos, está cada um para um lado. Estão perdidos em um labirinto emocional dentro da própria casa. Não se conhecem. Não sabem estar juntos. Porque permitiram, irmãos, que as raposinhas devastassem o seu jardim, a sua vinha. E nessa noite eu quero convidar você a revisitar suas atitudes, as suas prioridades, fazer uma checagem, uma sondagem
Quais são as raposas ou as raposinhas que estão entrando no seu casamento? E é interessante que a esposa aqui está chamando, no primeiro cântico, ela fala que ela é pastora, ela é cuidadora, e ela está de novo fazendo menção desse cuidado sobre sua casa. Novelas. Nós somos a geração que está pagando um preço muito caro, porque nós fomos uma geração, os nossos pais, inclusive, foi uma geração viciada em novela. É ou não é verdade? Já falei, vou falar de novo. Irmãos, década de 80, todo mundo assistia Pantanal, havia uma sexualização exagerada nas crianças. A família sentava para assistir Juma Marruá. Se na década de 80 já era escandaloso, imagina hoje, que está reprisando. O Joventino nem chama Juventino mais, chama Jove. Cria vergonha na cara, rapaz. Vocês estão entendendo que a coisa está diferente, está demais? E esses dias eu estava fazendo uma reflexão. E até quando surgiu o problema aí daquela menina lá em Santa Catarina, né, que ficou grávida, deu todo aquele BO que nós conhecemos, e levantou uma série de polêmicas e questionamentos, mas um que nós precisamos pensar é a sexualização das crianças. E a nossa geração é uma geração por demais sexualizada. Eu estou passando a vista aqui, acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar aí. Irmãos, nós fomos adolescentes expostos à sexualização. E aí você fala assim, qual foi o problema das crianças que hoje estão engravidando com 11 anos? O problema começou quando as crianças, algumas décadas atrás, começou a descer na boquinha da garrafa. E os pais aplaudiam. Começou quando os adultos começaram a aplaudir o jacarezinho e a loirinha do tchan e a moreninha do tchan. Vocês lembram disso que tinha? O tchanzinho? Acho que era assim, nem sei como chamava. E as nossas crianças, ou seja, nós fomos expostos a essa sexualização. E hoje colhemos um preço muito caro. Porque muitos adultos hoje acham normal as crianças estarem expostas a esse tipo de situação. E deixa eu falar uma coisa. No nome de Jesus, nós precisamos ser essa geração, para a glória de Deus, que vai reverter esse quadro no nome de Jesus. Os nossos filhos precisam ser crianças de fato, irmãos. Brincar. Se tiver que assistir televisão, que assista uma programação decente. Pastor, é difícil. Não, você vai achar coisa boa. Essa semana fui assistir Thor, Amor e Trovão. Não leve seu filho para assistir esse filme. Não leve. Pastor, por que você foi assistir? Porque eu gosto de ficar antenado. Fui sozinho, falei para a Gisele, vou ver. Cheguei em casa, falei para os meus filhos, não vão assistir. Apologia ao ateísmo escancarado. Escancarado. Ideologia homoafetiva escancarado, não está mais disfarçado. Depois, se você quiser, até faço uma palestra sobre o filme. De tantos pontos que estão lá. Não é recomendado para adolescente, para criança. Não deixe os seus filhos assistirem. E nós estamos, irmãos, diante de situações que assistimos coisas e permitimos que aquilo vagarosamente vá sendo inculcado na nossa mentalidade. São as raposas que vão surgindo e vão devastando o nosso casamento, e nós precisamos estar prontos para vencer esses problemas. Mas por fim, o texto também nos ensina que a nossa intimidade precisa ser sem reservas. Quando o texto está falando que ela se agarrou ao seu amado e a trouxe para entrar na casa da sua mãe, está diretamente fazendo menção ao que aconteceu com Isaac e Rebeca.
Quando na ocasião Isaac, uma vez que ele tomou Rebeca como esposa, levou Rebeca para dentro da tenda da sua mãe. O que significa isso? Significa intimidade sem reservas. E essa intimidade, ela abrange o todo do indivíduo. É triste nos depararmos com a situação onde marido tem reservas com a esposa, e esposa tem reservas com o marido. Meu irmão, se existe algum assunto que a sua esposa não pode saber, é melhor que você nem saiba. E o mesmo é verdade em relação à esposa. Se existe algum assunto que o seu marido não pode ficar sabendo, é melhor que você tape os ouvidos para tal conversa. O texto fala de uma intimidade sem reservas, sem restrições, um relacionamento completamente transparente e às claras. Casamento onde se exigem reservas ou pontos onde algum dos cônjuges não podem tomar conhecimento, é casamento que vai viver em um eterno inverno. Vai caminhar para uma frieza sem fim. Não pode acontecer. Mulher de Deus, falei bastante dos homens, né? Se você senta em uma roda de mulheres e existe uma conversa ali que seu marido não pode tomar conhecimento, nunca mais se assente naquela roda de mulheres. Nunca mais. Homem, o mesmo é verdade sobre você. Certa feita, Gisele, nós tínhamos uma amiga em comum, e eu percebia que essa mulher, sempre que ela aparecia em casa, ela estava falando mal do marido de alguma outra amiga. E aquilo me incomodava demais. E eu falava isso para a Gisele: eu não estou querendo mais essa pessoa aqui em casa, não. Gente, estou cuidando do meu jardim, se eu não cuidar, ninguém vai cuidar. Não estou querendo, né? Não estou querendo. Até que o dia, estou chegando próximo à nossa mesa, e eu escuto ela falando para a Gisele de quem? Nunca mais ela pisou em casa. Falar mal de mim para minha esposa? Primeiro que ela não tinha o que falar mal de mim. E aí você percebe que vagarosamente existem esses cheiros do maligno que tentam se infiltrar no casamento, no nosso casamento, e se você não guardar, olha o problema instalado. E graças a Deus, porque nós temos um relacionamento claro, transparente, conversamos, irmãos, saímos. Agora, quantos são os casamentos que vem alguém e fala mal do seu marido, ou fala mal da sua esposa, você absorve aquilo? Meu irmão, minha irmã, não permita isso, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Casais, isso também é um movimento novo, e acontece muito entre os jovens casais, que eles não sabem curtir um ao outro. Eles só têm prazer e alegria na companhia de outros casais. Já viu? Eles não sabem sentar e jantar, os dois juntos, conversar. Eles precisam sempre estar com outro casal, com outros casais. Aí vai passando, vai perdendo, irmãos. É um negócio meio louco, né? É como se fosse um casamento múltiplo. O casal precisa ter momentos de conversa, de intimidade, de proximidade, onde vai olhar um no olho do outro, vai conversar. Esses dias atrás, deixamos o João Pedro uma sexta-feira aqui, no Vale a Pena. O Nicolas e o Henrique tinham um aniversário, inclusive nós tínhamos sido convidados para o aniversário. Eu falei para ele: não vou não, vamos deixar os meninos lá. Mas porque não vou, não estou afim, não quero ir. Deixamos os meninos lá, a hora que saiu, começamos. Onde você está indo? Vou te levar para jantar.
Irmão, a chance que eu tinha, minha sogra não quer ficar com os meninos, para mim ficar com a minha esposa, né? Que tem ciúme da filha. Eu falei assim, rapaz, é a oportunidade, é como hoje, é a oportunidade de você ter com a sua esposa. Fui levar minha esposa para jantar, sentar, olhar um no olho do outro. Tão bom, irmãos, é tão bom conversar, sonhar. Eu lembro que nós estávamos conversando, inclusive compartilhei com ela um sonho que tem queimado muito no meu coração. E ali a gente conversou, oramos, comemos. Eu comi mais que ela. Porque nós temos que ter essa intencionalidade da transparência e da cumplicidade, da intimidade sem reservas. De estar sofrendo, de estar passando por uma situação e ter condições de falar para o outro. Mas é verdade que também o outro precisa dar condições para que o cônjuge se sinta acolhido. É necessário a busca dessa intimidade sem reservas. Levar para o lugar mais próximo. Assim como a Sulamita tem o seu desejo de levar Salomão para dentro do aposento da sua mãe, para a casa da sua mãe, para o seu lugar mais íntimo, sem reserva, com transparência, com profundidade. Isso também precisa acontecer no meu e no seu casamento. Lembrando, vem para cá, Vânios, nós vivemos fases. O nosso casamento vive períodos, estágios. Qual o estágio, qual o período que o seu casamento se encontra hoje? Há essa necessidade, irmãos, de nós buscarmos realmente ter essa disposição para seguir adiante, de nós entendermos, nós estarmos prontos e entendemos que é o tempo de frutificação e de florescimento, de nós vencermos os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, e nos aprofundarmos numa intimidade um com o outro. Quem é a pessoa que melhor conhece você? Deus, claro, né? Mas quem conhece melhor você? É o seu melhor amigo? É a sua melhor amiga? É a sua mãe? Está errado. Está errado. Quem tem que conhecer melhor você, depois de Deus, é o seu marido, é a sua esposa. Se isso não tem acontecido, chegou o momento de você desenvolver realmente um relacionamento mais transparente. Está faltando conversa nesse negócio. Está faltando disposição para vencer essas raposinhas. Como está sendo isso? Como está sendo? E aí, eu quero encerrar orando com você e por você. Eu quero convidar você, marido, você, esposa, que deseja viver uma estação de amor, de florescimento, de frutificação, que deseja sentir na pele que o inverno passou, que a chuva cessou, que as flores estão no campo, que os pássaros estão cantando, que chegou o tempo de se alegrar e se rejubilar, um recomeço. Quem quer viver essa nova estação de vida, de casamento, vem para cá, vamos orar? Vem, em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos interceder neste momento, pela sua vida, pelo seu casamento.
venha para cá. Nós vamos orar pelo seu casamento, em nome de Jesus. Nós vamos rogar a Deus que o Senhor renove. Talvez você fale: pastor, estou numa fase maravilhosa, mas você quer renovar a sua aliança com o seu marido, com a sua esposa. Vem também, vamos orar por isso. 2 convites, mas vamos orar por este renovo sobre o seu casamento, no nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Casais para vir aqui impor as mãos sobre esses casais. Venham aqui orar com eles. Impõe as mãos sobre esses casais. Ore pela vida, venha orar com eles, em nome de Jesus. É tempo de renovo para o seu casamento. É tempo de renovo para a sua vida. É tempo de renovo para a sua casa. Deus fará florescer a sua vida. Deus fará florescer seu casamento. Deus trará bons frutos sobre a sua casa, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para nós, como casal, como ministério de uma só carne, buscarmos o Senhor, nós fortalecermos a nossa aliança. E neste momento, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que tudo vê, tudo conhece. Pedimos o nome de Jesus, uma vez que o Senhor conhece a vida de cada casal, sabe as necessidades, conhece as lutas, que o Senhor abençoe, Pai, esses irmãos. Que o Senhor traga um tempo de florescimento, assim como Salomão e a Sulamita venceram o processo do inverno, venceram, Senhor, o tempo das chuvas excessivas, que esses irmãos também vençam o tempo de frieza, Pai, relacional, o tempo, Senhor, aonde eles estiveram, Senhor, passando por alguns vales, alguns desertos. No nome de Jesus, traz reaproximação, renova o amor, Senhor, renova a aliança daqueles, Senhor, que tem deixado que o tempo desgastasse a relação. Senhor, é verdade que o tempo ele não perdoa, as circunstâncias são cruéis, e por nossa falta de vigilância, nós vamos nos distanciando, e nós pedimos neste momento, que o Senhor renove a aliança, renove o fervor, que nesta noite esses casais saiam daqui, diferentes, transformados, diante dessa simples palavra, mas essa verdade tão profunda, que cada casal possa sair daqui, vivendo um novo tempo no nome de Jesus. Renova a aliança no coração, renova, Senhor, a aliança, Senhor, na mente. Livra, Senhor, cada casal aqui das tentações, dos perigos que se apresentam diante deles. Senhor, muitas vezes os pés estão, Senhor, quase, Senhor, por vacilarem. Que o Senhor sustente, que o Senhor promova a oportunidade de boa conversa, de confissão, de perdão, de restauração. Não permita, Deus, jamais que estes casamentos sejam destruídos, mas que eles sejam fortalecidos e restaurados dia após dia, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os filhos desses casais, que o Senhor faça, Senhor, dos meninos, das meninas, homens e mulheres de bem, cheios do Espírito Santo. Que o Senhor dê, Senhor, a esses pais sabedoria e discernimento espiritual, Senhor, no cuidado para com seus filhos. Nós oramos no nome de Jesus, que o Senhor faça desses casamentos portos seguros, Senhor, para os filhos, e que os filhos possam olhar para o exemplo dos pais e, Senhor, se espelharem, Senhor, na atitude que esses homens têm. Que eles possam olhar para a vida das mães
e falarem, Senhor, que a gente possa ser, Senhor, exemplo, Senhor, assim como a nossa mãe é, que possam olhar, Senhor, para a vida, Senhor, deste casal, e que possa se perpetuar uma posteridade de bênção no nome de Jesus. Sustenta-nos, Pai, em Teu favor, em Tua graça, em Tua misericórdia, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vocês forem ficar no banco. Deus guarde o coração de vocês, que esse tempo de palavra, ministração, um tanto diferente do convencional que a gente faz, mas intencionalmente, para que vocês tenham esse tempo de renovo no casamento. Deixa esfriar não. Talvez você fale assim, pastor, falou algumas coisas. Irmão, às vezes eu falo algumas coisas mais pesadas, porque se eu não falar, você vai ouvir conversar disso em outro lugar. E o lugar da gente conversar sobre isso é aqui, por meio da palavra. Que Deus fortaleça seu casamento, no nome de Jesus. Que Deus fortaleça a sua aliança, no nome de Jesus. E eu libero sobre a sua vida uma palavra de bênção sobre a sua posteridade. Que os seus filhos sejam poderosos no Senhor, sejam abençoados no Senhor, e que o Senhor, se Ele não vier, dê a cada um de nós o privilégio de ver os nossos netos, os filhos dos nossos filhos, e paz sobre o lugar onde nós estivermos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre toda a sua posteridade, pelos netos ainda que você ainda terá, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um beijo aí de 10 segundos, seu marido, na sua esposa. Vamos ver se vai ser mesmo.